Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Boas Impressões aqui no Papo Net, no canal Papo Net. Hoje falando sobre embalagem flexível, com a participação dos convidados Ezequiel e Eduardo da Cliarte. Vamos apresentar nossos convidados e, em seguida, passo a palavra para o mestre de cerimônias e coordenador do Núcleo de Pesquisas Boas Impressões, professor José Pires. Vamos lá. Responsável por todas as operações de produção e vendas. É graduado em Administração de Empresas, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, e em Gestão de Negócios e Gestão de Empresas Familiares, na Fundação Getúlio Vargas. Experiência com pré-impressão e clichês, na década de 1970, trabalhando em uma empresa do mercado gráfico. Iniciei minha atividade gráfica em 1976 e tive uma visão muito ampla do segmento de flexografia. Desde então, passei a acompanhar toda a evolução das tecnologias novas. Ezequiel sempre procurou inovar, tanto na área técnica como na comercial. Nessa época, era muito comum que o cliente fosse a empresa e não existia o costume de você ir até ele. Então, o primeiro trabalho que fiz foi o de inverter essa situação, gerando, assim, uma mudança significativa, pois a postura passou a ser mais profissional. Com essa orientação para o cliente, fundei a Cliarte. Essa é uma das práticas que, mais tarde, viria a ser comum, ou seja, a de visitar os clientes, ao invés de apenas esperá-los na empresa. Bem-vindos aí, Eduardo e Ezequiel. Boa noite, Pires. Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo. Boa tarde, bom dia, se você está escutando a gente depois ou se você está assistindo a gente depois, no horário que você quiser. Nós estamos também em podcast, nas diversas plataformas. Que sejam bem-vindos. Nós hoje temos dois convidados da Cliarte, e já nós vamos conversar com eles. Mas antes, como de praxe, vamos apresentar os componentes da nossa bancada aqui, né? Robson e o João. Por favor, seu boa noite, Robson e João, depois na sequência. Boa noite, pessoal. Espero que esteja tudo bem aí com todo mundo. Obrigado àqueles que estão online. Olha, o professor André Cifuente, muito legal. Obrigado para aqueles que estão assistindo online, obrigado àqueles que vão assistir depois. E eu estou muito contente com o pessoal da Cliarte, porque são colegas de mercado, já são amigos, e é gente que eu admiro muito, profissionalmente e particularmente. Bem-vindos a todos. Boa noite a todos, boa noite aos que nos assistem ao vivo, aqueles que vão assistir gravado. Mais uma vez, é um prazer estar com vocês, Pires, Robson e Paulo, e um grande prazer de receber nossos dois convidados hoje, Ezequiel e Eduardo da Cliarte. Tenho grandes expectativas hoje, hein? Pretendo aprender muito com vocês, que embalagem flexível é algo que eu tenho um conhecimento muito superficial, então se preparem que hoje eu vou ter que sair daqui craque no assunto, hein? E eu já vou perguntando aqui para o Ezequiel, para o Eduardo, mas mais para o Ezequiel, né? Porque é um cara novo de mercado, né? Tá começando agora, só tem 45 anos de mercado, é um cara que deve estar começando a entender um pouquinho, né, Ezequiel? Ezequiel, conta para gente, como é que é esse treco chamado flexografia que vem crescendo tanto no mercado brasileiro e que tem desenvolvido tantas empresas? E como é que é isso? O que é exatamente? E o que vocês fazem aí na Cliarte? O trabalho de vocês também, né? A gente admira e a gente gosta de falar do que a gente faz. Na verdade, você fez uma pergunta sobre flexografia. A flexografia, ela teve uma evolução muito grande nos últimos 20 anos no Brasil, porque nós tínhamos uma dependência muito grande na área de embalagens flexíveis com a rotogravura, né?
E na parte de papelão, papel, era offset. Esse mercado veio crescendo, veio evoluindo por uma série de fatores. Um dos principais é que ele é mais rápido, mais prático, né? Você, por exemplo, se você pegar uma impressora rotogravura hoje para fazer um setup e para ajustar uma impressora daquela para desenvolver um trabalho, hoje você demora algum tempo representativo dentro da indústria. A Flexo, com o advento das tecnologias novas, dependendo do setup, tem empresas que fazem setup hoje de 8 cores em 25, 35 minutos. E como o advento dos produtos mudou muito a classificação, antigamente você tinha shampoo para cabelo crespo, shampoo para cabelo liso, shampoo. Hoje você tem numa farmácia, numa gôndola, por exemplo, no supermercado, você tem 30 tipos de shampoo. Então o mercado evoluiu muito. Esse foi um dos fatores principais que eu acho que ajudou muito a Flexo a crescer. E hoje, no mercado mundial, a Flexo ela é o primeiro fator de impressão no mundo. Depois vem a offset, a rotogravura, e agora nós temos a impressão digital que está vindo aí também num estágio bem interessante. Eduardo, você já nasceu nesse meio, né, cara? Você nasceu dentro da Cliarte já, né? Na verdade, eu comecei o meu trabalho com 12 anos. Com 12 anos, eu fui trabalhar dentro de uma gráfica. É uma gráfica que eles faziam folhinhas, né? Calendários. E eu fui aprender a fazer a parte de tipografia e me apaixonei. Aí as coisas evoluíram tanto, mas eu tenho esse conceito, como tem o próprio Senai hoje lá, a oficina tipográfica, né? Que é fantástico, não sei se vocês conhecem. E você traz a evolução aí desde a época do Gutenberg, né, de 1490 alguma coisa, quando o cara evoluiu para a escrita num tipo, e ele passou, por exemplo, o cara escrevia uma Bíblia, demorava 6 meses, 8 meses. Depois, com o advento do tipo, passou aí para ser 20, 30 dias, enfim. Então, a evolução foi muito grande. E eu sempre gostei de fazer isso. Aí eu entrei na tipografia, né, com a Cliarte, e a gente evoluiu de acordo com o mercado, que hoje é a flexografia. Tá certo. Eduardo, diz uma coisa, você já é a segunda geração, né? Sim. No seu currículo está claro que você está se preparando para assumir a empresa. E, sinceramente, eu espero que seu pai esteja tomando cerveja logo na praia, né? E você tocando esse negócio aí. E eu vi que você estudou e está se preparando, inclusive fazendo curso de gestão de familiar, né? Empresa familiar, que é muito importante. Sim. Né? O que você já nasceu aí dentro, você já desde pequeno acompanha a Cliarte. Sim. Né? Você chegou a sair da Cliarte, voltar, ou você só trabalha não, né? Você continua trabalhando na empresa junto com a família? Como é que é a sua visão disso daí? Então, eu comecei na Cliarte quando eu tinha 16 anos e foi o meu primeiro emprego. E lá, porque assim, você comentou, por ser uma empresa familiar, desde pequeno tem trânsito lá dentro, né? Você visita, conhece, e eu sempre gostei daquilo, sempre tive para mim que quando eu começasse a exercer uma profissão seria lá dentro. E todos dizem que o mercado gráfico é apaixonante, de fato né? Uma vez que você sente o cheiro, né, do processo como um todo, é encantador. É um negócio que é diferente, porque não tem um dia igual ao outro, cada desafio é um negócio novo, cada projeto é novo, cada cliente é diferente. Então, desde os meus 16 anos e hoje com 35, eu estou na Cliarte desde então e nunca saí, sempre estive por lá. Aí eu procuro ter, é legal você ter uma visão de fora, visão de outros negócios. Eu procuro suprir isso com cursos, com experiência com amigos, com conhecidos, né, como nós estamos aqui hoje. Mas é isso aí, minha vida toda eu estou lá dentro. Tá certo. Bom, vamos começar a rodada aqui, porque eu tenho 2 caras aqui que eles estão se coçando para fazer pergunta.
Entendeu? Eles já estão se coçando aqui. Nós já falamos hoje de tarde para o Robson que ele só tem 1 hora, o programa só tem 1 hora, né? Mas vamos lá. Na sequência, Robson e João. Vamos lá, Robson. Legal. Senhores, eu queria a opinião de vocês. O Ezequiel já falou um pouco do panorama aí, da embalagem, das mudanças de novos tipos e tal. Agora, eu queria saber de vocês, porque é uma curiosidade real minha, como se comportou ou se comporta a embalagem flexível dentro da pandemia, dentro dessa realidade de restrição social. Como que ficou o movimento, o mercado? O que aconteceu? É para mim a pergunta? Pode para os dois, seu Ezequiel. Fique à vontade. Olha, por incrível que pareça, né? Eu estava até comentando hoje à tarde sobre isso. O governo federal, ano passado, com a questão da pandemia, ele liberou uma verba aí que chama Auxílio emergencial. Auxílio emergencial. Então, a família tinha, em média, receber R$600, e quando parece que era só a esposa, ela recebia um valor maior. Esses bilhões que entraram no mercado, né, que entraram na economia brasileira, eu não sei quantos por cento, mas muita coisa deve ter virado alimento. Porque eu acredito que uma família de classe média baixa, o primeiro dinheiro que ele tem, ele vai comprar comida, alimento, ou vai comprar remédio, alguma coisa. Então, o ano passado, acredite se quiser, com todos os problemas econômicos que houve no mundo, o mercado de flex foi muito bem. Ele só não foi melhor porque nós tivemos problema de falta de matéria-prima, custo de matéria-prima, né? Tudo vinculado aí ao dólar. Então, teve uma alta substancial. Vocês vão em supermercado, vocês sabem do que eu estou falando. Mas o mercado em si, a evolução dele, se a gente tivesse matéria-prima, tivesse um pouco mais de subsídio das grandes empresas, eu acredito que tenha... Bom, foi um ano muito bom, essa é a verdade. Economicamente, claro, né? Você pagava 10 num produto e ele custou 15, 20, então muitas coisas você não conseguiu repassar, a tua margem diminuiu. Mas em volume, o trabalho foi bom. Tanto é que muita gente na área de máquinas e equipamentos, o Robson pode até confirmar, os caras venderam máquina no ano passado, assim, que foi uma coisa impressionante. O cara fala assim, mas como você consegue vender máquina na pandemia? Não, eu consigo vender máquina na pandemia porque a minha demanda aumentou muito, né? Então, foi isso que aconteceu. Acredite se quiser. Impressionante, né? Impressionante. E esse ano também, e esse ano também continua, né? Então, você pega, eu sempre falo, se você der uma condição boa para o cara de baixa renda, esse dinheiro vira alimento, não tem como ser diferente. Hoje o cara tem filhos, tem tudo, o cara quer que a família se alimente bem. Segundo item que o cara participa bastante, que a gente participa bastante também, é na parte de laboratórios. Eu não sei no bairro de vocês, mas eu acho que eu nunca vi tanta farmácia na minha vida no meu bairro como tem hoje. Por aí vocês veem, se tem esse número grande é porque existe consumo, não tem dúvida nenhuma. Então o mercado realmente nessa linha, nessa área, ela evoluiu bastante, independente dos problemas de custo, mas o resto de volume... E aí, Duda, o que você acha? O pessoal que costumava viajar, lógico, uma parcela da população que costumava viajar, ou até comer fora, enfim, o consumo praticamente ele se voltou todo para o supermercado, né? Com as restrições de sair, de sociabilizar, o pessoal acabou tanto que no começo teve até alguns receios de crise de abastecimento de mercado, porque o povo ia comprar até além do que precisava. Então, o consumo de alimento, de produto e de embalagem aumentou. Claro que teve N pontos negativos na pandemia, óbvio, mas nós estamos falando aqui mercadologicamente, claro. Então, em termos de consumo de embalagem, não pode se dizer que foi um ano ruim, porque assim, a economia como um todo, para girar, precisa também estar, de certa forma, aquecida. O empresário, de certa forma, ele fica com o pé atrás para fazer algum novo investimento, para fazer alguma coisa diferente. Mas o consumo em si, no mercado, ele
não só manteve, como aumentou. Então, para o mercado de embalagem, tirando os problemas que o Ezequiel citou, como aumento absurdo de matéria-prima por diversos fatores e tal, foi um ano, sim, bacana, não podemos reclamar. Só fazendo um parágrafo aí, o Duda foi ele foi feliz na colocação. Todas as pessoas de escritórios que trabalhavam e comiam num self-service, todas elas ficaram em casa e tiveram que ir no mercado comprar embalagem. Todas, sem exceção. Então, você pega, por exemplo, os grandes grupos empresariais que nós temos aí, Avenida Paulista e outras, aquele povo inteiro que comia todo dia num restaurante, ele começou a comprar embalagem para comer na casa dele. Então, o volume e o consumo foi muito grande. Isso aconteceu realmente. Foi bem observado. Tá certo, é verdade isso. João. Então, pessoal, a minha pergunta inicial tem um pouco mais a ver com a questão da produção, né? Eu fui gerente de 2 gráficas, uma delas uma gráfica de embalagem, de cartonagem, né? E nós tínhamos lá um problema muito sério de pré-impressão, né? De aprovação, né? Eu quero saber como é que fica a embalagem, ainda vai fazer uma prova de prelo, não vai fazer uma prova de prelo, como é que faz isso? A coisa evoluiu lá, a gente comprou uma mesa de recorte lá e vinco para se aproximar um pouquinho mais, tal. Mas isso era sempre um desafio para nós, né? Como é que isso funciona na flexografia? Como é que vocês trabalham a pré-impressão, desde a concepção, da hora que entra o pedido para vocês, até a aprovação do cliente? Como é que funciona esse universo dentro da flexografia? Eu vou falar um pouquinho, depois eu quero que o Duda fale também. Com a evolução do mercado, a evolução dos softwares e das oportunidades, o que você criou hoje dentro do mercado? Você criou que você tem que passar para o seu cliente algum trabalho de confiança. A pré-impressão hoje ela é 100% digitalizada. A grande maioria dos produtos que são feitos na parte de pré-impressão, tudo é automatizado hoje. Tanto que você tem para você ter uma ideia, o ano passado os meninos investiram num software de automação interna, nós dobramos praticamente o número de pedidos com o mesmo número de profissionais, só para você ver como isso facilita muito. Na parte de como o trabalho vai ficar, se ele vai ficar bom ou não, nós temos hoje 2 fatores principais. Uma, que são as provas contratuais, que é o GMG do Robson, que ele nos fornece, e nós temos internamente na Cliart um laboratório. Eu tenho na Cliart um módulo de impressão igual ao meu cliente tem. Então, se ele tem uma máquina de 6 cores, 8 cores, ou 10 cores, ou 4 cores, não interessa. Eu consigo fazer, dentro da minha empresa hoje, no substrato que ele vai rodar, uma prova que, em vez de ele receber a prova no papel, ele recebe a prova no substrato que ele vai rodar o material. Então, a probabilidade de erro, ele caiu praticamente a zero. Nas cores da prova contratual, que é o GMG, e no clichê, que hoje, por exemplo, eu citei, hoje você pega uma máquina Gearless nova, você consegue 20, 25, 30 minutos um setup. Você pega uma máquina engrenada, tem cara que demora 6 horas para fazer. Considerando que se o clichê estiver errado, essas 6 horas passam para 12, porque você vai tirar o material. Então, essa prova de substrato e esse módulo de impressão que a gente colocou dentro da empresa facilitou o trabalho nosso e do cliente em 99%. E ajudou muito. Caramba, hein? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Ezequiel. Desculpa, João. Mas colocando uma coisa que eu lembrei bem agora. Eu não sei se vocês sabem, eu era professor no Senai, na faculdade. Esses 2 rapazes que estão aí, que hoje são empresários, foram meus alunos. E eu me lembro que quando eu cheguei no Senai, eu oriundo de gráfica de offset, né? Não entendia nada fui aprender a flexografia lá no Senai. Mas o que eu notei foi uma mudança muito grande na qualidade de impressão da flexografia. Né? Antes você tinha uma flexo que não era precisa, o pessoal brincava que isso daí era
carimbo, que não sei o quê. Isso, exatamente. Mas, de repente, não sei se por conta do Cyrel, não sei se era... Mudou tanto que, assim, não perde nada para offset hoje. Não perde nada. Aliás, eu até acho que alguma coisa foi melhor. E por que isso? Me conta um pouquinho essa história dessa mudança aí. Então, José, a evolução foi um conjunto. Tá? O fotopolímero trouxe a viabilidade para você fazer um trabalho melhor, porque antigamente a gente fazia o clichê, e aí você fazia a parte de flexografia com borracha, você fazia uma matriz que chamava baquelite, e aí a borracha. Você não tinha essa borracha uniforme, enfim, a qualidade dela não era legal. Os americanos, os europeus lançaram esse fotopolímero, né? Ele chama foto porque ele tem sensibilidade à luz, é um polímero. E aí, com o advento disso e com o advento da tinta, das máquinas, dos anilox, toda a cadeia gráfica que você considere que é a evolução que teve, hoje eu digo para você que a flexografia imprime em miniatura igual ou maior que o offset com qualidade. Mas a evolução veio nesses anos todos com estudos, com tecnologia, principalmente com a pré-impressão, igual o João perguntou. A pré-impressão hoje, na verdade, é o coração de tudo. O fotopolímero, ele reproduz o que você fez na pré-impressão. E o impressor reproduz o que você fez no trabalho. Porque você pega uma chapa de fotopolímero e olha, ela pode ser boa como pode ser ruim. Mas ela tem tanta tecnologia hoje em volta nela, que quando você põe esse trabalho em máquina, o cara tem um bom equipamento, o cara tem um controle de impressão legal. Hoje nós temos clientes que rodam 80 linhas por minuto, por centímetro. É isso, por centímetro? E evoluiu bastante. João, pode continuar. Então desculpa. Não, pode concluir, Ezequiel. Então, e hoje nós temos clientes, vamos supor, você entra num posto de gasolina, o cara tem um Uno e o cara tem um carro lá, 8 cilindros, com uma série de tecnologias. Você põe uma gasolina, uma octanagem melhor para você conseguir fazer o carro mais velho, o mais novo andar melhor. Se você pusesse a gasolina no mais novo, você não vai resolver nada, você só vai pagar mais caro. A tecnologia na impressão, ela veio de uma forma tão fantástica e eu consigo viabilizar o cara que trabalha com baixa miniatura, com máquinas mais antigas, até o cara que trabalha com uma máquina de primeira linha. Tem um cliente nosso que faz aqueles cartazes que distribuía muito em farol, não sei se vocês lembram dos folhetos. Ele tem umas máquinas lá, né, do tempo que se ele não prender a máquina na parede e abrir a porta, a máquina sai na rua, né, andando. Se quiser. Ele ligou para nós e falou: o que vocês fizeram? Eu falei: pronto. O cliente não liga o que vocês fizeram, né? Ele falou: por quê? Ele falou: eu tive um ganho de impressão, de densidade na tinta, de qualidade de impressão fantástica. Tecnologia no clichê. Isso ajudou demais. Perfeito. Então, Ezequiel e Eduardo, só complementando, eu não sei, como eu falei para vocês no começo, para mim hoje está sendo um grande aprendizado, né? Eu vou falar um pouquinho aqui. Minha pergunta tem muito a ver, o complemento da minha pergunta tem muito a ver com o que eu vivi nas gráficas offset, né? O quanto vocês tiveram de ganho, não financeiro, mas de qualidade, de diminuição de erros, de desperdício, com esse investimento que vocês fizeram em pré-impressão. Por que eu insisto muito em pré-impressão? Hoje o Robson passou aqui pela loja e a gente estava conversando sobre isso. Eu sou um apaixonado pela pré-impressão. Eu acho que a pré-impressão, como você falou, acho que ela é 90% do trabalho. Talvez até mais, porque é ali onde você dimensiona tudo e você parametriza todo o seu trabalho. O quanto isso foi importante para vocês, e assim, até queria que vocês deixassem aí um recado aí para o mercado, se realmente vale a pena investir tudo que vocês investiram em pré-impressão, para ter essa pré-impressão de excelência, e
Isso também tem um reflexo no comercial, você avançar no mercado, você melhorar seu faturamento, diminuir seus erros. Queria que vocês falassem um pouco nessa linha, o quanto vale a pena, o quanto valeu a pena para vocês investirem nisso. Então, João, assim como todo ramo, o investimento ele é inevitável, né? E o nosso ramo, ele, como o Ezequiel falou, para o desenvolvimento da flexografia, na gráfica evoluiu muita coisa e dentro da clichêria foi igual, talvez por isso que a flexografia segue crescendo ano a ano. E existem algumas soluções de software para flexografia que, como você falou, eles contribuem muito para a diminuição de erro. Como o fator humano ainda é o diferencial, hoje a tecnologia ela é um ponto pacífico. A empresa não se diferencia pelo que tem mais tecnologia. Hoje ela tem que ter ponto final. Ela se diferencia pelo atendimento, pela agilidade, pela prestação de serviço. Então, falando especificamente, conforme a pergunta, esses investimentos em software de controle de pré-impressão, eles são fantásticos, porque ainda tem o fator humano, e quanto mais você tem parâmetros digitais para fazer uma conferência, para enviar e solicitar uma aprovação por e-mail. Então, hoje você preenche lá os parâmetros de um cliente, você cria o workflow dele, e toda a ordem de serviço que você abre, o próprio software, ele já puxa os parâmetros desse cliente, o tipo de impressão que ele usa, impressão interna ou externo, a lineatura que ele usa. É claro que isso você consegue editar e tal, mas a tecnologia ela é muito importante, porque os volumes são cada vez maiores. Então, a gente chega a bater processo por mês, lá tem mês que bate 1.000 processos mês, por exemplo. Não mais, 1.500 mais ou menos. Vamos supor, no mês que bateu 1.500 processos mês, se dividir isso por 22, quanto que nós estamos falando por dia? Então, a tecnologia ajuda muito, ela automatiza muito. O fator humano ainda, como eu comecei, introduzir o assunto, é essencial. Ele é o diferencial, mas essa automação de processo, ela é essencial. Então, ao meu ver, ao nosso ver como experiência, é fundamental para a empresa. Então, João, respondendo também a sua pergunta com relação a erros, o que acontece? Você pega esse software, você monta um banco de dados. Então, eu ponho lá, o João usa camisa número Y, calça número X e sapato X, enfim, o Robson, o José, todo mundo. Toda vez que eu desenvolvo um trabalho para esse cliente, para o João, o software entende que eu mando que é para você, ele já faz tudo. Então, ele já faz a configuração do material que você usa, a configuração da máquina que você tem, a curva da máquina que você vai usar, a qualidade de impressão que você precisa, o mínimo e o máximo que você consegue de impressão nas mínimas e máximas de retícula. Então, a probabilidade de erro diminuiu muito porque o ser humano parou de fazer isso. Porque antigamente você tinha um checklist e o cara tinha que ver lá, o João, camisa X, calça Y. Hoje não. Eu ponho lá, faço a configuração do trabalho, montagem, né? Hoje tem trabalhos de 1,20 m, 1,40 m, 80 m, depende do tamanho, 6, 8 cores, com aplicações, enfim. O software, quando eu passo que a roupa é para você, ele faz todo esse trabalho. Então, a probabilidade de erro caiu sensivelmente. Até porque o custo do material hoje é tão alto, do fotopolímero, que se você não tiver um percentual de ajuste bom, você morre na praia, né? Exatamente. Hoje, para você ter uma ideia, uma chapa de 1,20 m por 1 metro, ela custa na faixa de R$1.000 cada chapa. Você imagina quando você transformar isso em centímetro quadrado para fazer um trabalho. Aí você fez um trabalho de 8 cores, 1,20 m por 80 m. Puxa vida, esqueci de ir A ou B. Puxa, o João usa a camisa 12, eu pus 13. Enfim, esses softwares, essa automação na área ajudou muito com todos os aspectos, né? Na qualidade de serviço que eu tenho, na repetibilidade e no número de processos, que você melhorou o número de processos, porque hoje eu só passo, por exemplo, eu peguei o teu trabalho, aí eu falo que é do Robson, o computador manda tudo lá para a área de gravação, tudo pronto, com tudo que eu preciso.
Antes disso, como na offset, você cria uma linha de curva, por exemplo, para o cliente que tem, a máquina que ele usa, qual é o efeito que ele tem, qual é a qualidade que ele consegue. Se o cliente seguir direitinho o que ele passou para nós, quando a gente fez um teste de um clichê dentro do padrão, ele vai imprimir sempre com a mesma qualidade. Você acaba utilizando o ser humano, né? Você acaba utilizando ele melhor, né? Você consegue ter uma equipe muito mais produtiva, muito mais capacitada e aproveitando o melhor de cada um, né? Você acaba extraindo o melhor de cada um. Enquanto a gente fica correndo atrás de problema, é uma loucura, você não produz, né? Mas muito bem, gostei de saber que tá nesse nível aí, viu? Muito. Aliás, respondido a minha questão. Perdão. Não, já encerrei. Aliás, vocês são nossos convidados para nos visitarem, conhecer. A gente trabalha hoje com a área de agências também. Hoje, por exemplo, eu consigo internamente fazer um mock-up do produto que vai na gôndola do supermercado. Ezequiel, deixa eu só, aproveitando isso, eu não podia deixar de perguntar, você falou da agência. Vocês conseguiram eliminar encurtar a distância entre o pensamento da agência e a realização do produto? Porque, olha, isso é um belo desafio, hein? Então, eu vou falar para você que essa diferença não terminou. Se você for numa agência... Nunca termina, né? E o cara for fazer uma embalagem de café para você, ele vai fazer uma embalagem de 12 cores. Eu sempre falo que a embalagem é o teu filho, né? Você imagina o cara mostrou o teu filho com uma roupa bonita, todo charmoso, aí para que ele te manda o teu filho no dia seguinte, o cara tá todo... Mas não foi isso que eu vi ontem, né? Então, as coisas mudaram exatamente para isso. Perdão, você estava falando Da agência. Da agência. Hoje, o que a gente faz? Nós somos uma agência também. Eu tenho clientes direto que trabalham com a gente. Então, eu desenvolvo o produto dele dentro da capacidade do fornecedor que ele tem de impressão. Se o cara tem uma máquina 6 cores, 8 cores, eu procuro desenvolver esse trabalho. Então, sempre que eu mostrar para ele um desenvolvimento novo, que é a roupa do filho dele, ele vai receber o filho do mesmo jeito que ele viu na Cliarte. Olha, Pires e Robson, que sonho, hein? Contratar o Ezequiel e o Eduardo, hein? Como agência. Olha, eu sofri muito na mão da agência, viu? A gente cresceu bastante nessa linha, estamos crescendo, estamos aprendendo também, né? Porque essa dificuldade que você falou existe até hoje, e muito. Porque eu recebo muito arquivo de empresas grandes, aí você liga para o cara da agência, o cara fala, mas como? Eu falo, então, você me fez aqui, não vou conseguir... o teu cliente tem um fornecedor que não vai conseguir reproduzir isso. Você já mostrou isso para o seu cliente? Então, foi isso que ele aprovou. É isso. Então, a gente diminuiu esse tamanho, estamos diminuindo, eu acho que a clichêria, todas elas, de uma forma geral, esse é um excelente trabalho. Na Europa e nos Estados Unidos, isso já é muito comum, você fornecer pro dono da embalagem, entendeu? Você não fornece para o fornecedor que imprime, você fornece para o cara que faz. Então, você vai lá no Café do Ponto e você viabiliza para ele o desenvolvimento de arte, para impressão, clichê, e o fornecedor dele ele vai sempre receber dentro da configuração que você fez. E você sabe a necessidade do fornecedor dele. Então, isso viabilizou bastante. Vocês acabaram com a minha palestra. Que é isso? Desde 2014, eu apresento uma palestra que é do design para a gráfica, aonde estão os problemas. Ô, Robson, mas não sei se a gente já comentou aqui, eu não sei se o Pires vai lembrar, eu achei interessante isso, o trabalho deles, mas a nossa turma, na minha turma do Senai, um dos trabalhos de conclusão de curso, o pessoal desenvolveu um manual de estreitando a linguagem entre gráfica e agência, porque são dois mundos diferentes, né? Você poder contratar uma agência que entende de impressão é fantástico isso. E, João, eu te falo mais uma, existem empresas grandes hoje, todas elas multinacionais, que elas são uma empresa de pré-mídia, eles só fazem a pré-impressão. Então, eles viabilizam isso no mundo inteiro. Vamos supor, o cara tem um tipo de produto que ele vende no mundo inteiro.
Ele consegue o mesmo resultado na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. É uma empresa que desenvolve esse trabalho, é uma agência que faz para impressão também. Hoje nós temos no Brasil 4 empresas americanas que estão fazendo isso. Muito legal, Robson, né? Nesse ponto, a Flexo, ela está muito na frente da Offset. Eu sei que tem um monte de amigo assistindo que vai ficar bravo com o que eu estou falando. Mas a Flexo, ela é muito mais técnica, ela é muito mais detalhada. A pré-impressão, o nível de exigência, inclusive eu acho que o nível de exigência intelectual do cara que está lá trabalhando na pré-impressão de Flexo é muito maior. Porque você precisa ter mais capacidades para entregar mais resultado. Então, é tudo... o nível de detalhe é encantador, né? É fantástico você comparando... são degraus muito diferentes, né? Entre Offset e Flexo. E essa proposta de estar junto no desenvolvimento, eu acho... Se eu fosse um dono de marca, eu ficaria muito contente. Eu já trabalhei em agência, tá, gente? 5 anos. O tempo de você desenvolver até você começar com uma ideia, essa ideia estar num departamento de arte, e até você materializar uma peça gráfica, era uma distância muito grande, um tempo muito grande. Agora, viu, João? A história que nós estamos contando aqui, ela não é sempre uma maravilha. Artes gráficas têm uma série de fatores, mas a gente está sintetizando a evolução dela. Ela tem problemas como todos os mercados, enfim, mas ela evoluiu demais. Eu, particularmente, sou apaixonado, né? Você imagina que eu comecei montando o tipo para imprimir numa Minerva, e hoje você pega uma máquina que roda 500 metros por minuto, um clichê, é uma coisa impressionante. Nós temos um cliente que ele tem 2, 3 máquinas que roda 800 metros por minuto. É a evolução. João vai lembrar que nós estávamos em Angola e nós estávamos atendendo o governo de Angola, lá o João estava comigo. E nós vimos uma máquina de flexo, que era a base de flexo, que fazia o material sigiloso, lembra, João? O material impresso de segurança, né? E ela tinha tudo em linha, né? De segurança. Era uma coisa, era bem nova a máquina, por sinal, era uma máquina da Miller Martini, que eu não sabia nem que a Miller Martini fazia aquele tipo de máquina. Nós ficamos impressionados de ver a qualidade do que os caras faziam. Aliás, uma qualidade melhor, né, João, do que a offset deles lá. Isso foi em 2014. Já era bem evoluído. A gente ficou bem encantado. A máquina, ela fazia muita coisa. A gente ficou encantado porque, assim, eu nunca tinha visto aquilo. Muito importante conhecer essas tecnologias, e ela tinha tudo em linha. Bem interessante. Viu? E, Robson, como você é amigo dele, você vai deixar eu falar um pouquinho mais do que você hoje, né? Por favor. E o Eduardo, como é que você vê essas evoluções? Você já chegou, pela própria idade, já chegou com muita ideia nova, falando, Ezequiel, não é bem assim e tal. Como é que você participa dessa evolução? O que você traz de novo aí? Ou você continua aprendendo com o Ezequiel? Mas, assim, eu acho interessante essa questão de vir um sangue novo. Teve muito conflito? Não teve? Como é que é a sua história aí na ClearArt? Olha, lá na ClearArt é o Ezequiel, eu e meus 2 irmãos, né? Bruno e Marcelo. E a gente tem uma faixa bem próxima de idade, então nós temos um tipo de pensamento bem próximo. É óbvio, a gente aprende bastante com o Ezequiel, com certeza está no mercado há tanto tempo. É também uma experiência interessante, porque é uma empresa familiar, então você precisa saber diferenciar bem o ambiente família do ambiente profissional. E é uma coisa que a gente sempre conseguiu fazer, né? Eu sempre comento com alguns amigos, trabalho com meu pai desde sempre. Falou, nossa, como que você consegue?
ou o pai não aguenta o filho, ou vice-versa, né? Eu falo, olha, isso eu posso dizer que é um mérito nosso lá, porque a gente sempre se deu super bem. Então, tanto eu como os meus irmãos, se a gente tem alguma dúvida, alguma ideia nova, ela é sempre apresentada, a gente sempre conversa bastante, né? A gente nem sempre precisa concordar com as ideias, mas eu, Bruno e Marcelo, sempre em conversa, levamos a ideia para o Ezequiel, se não tem uma unanimidade, a gente faz votação, o que seja, mas o clima sempre fluiu bem. Então, quando a gente tem alguma ideia nova, alguma coisa diferente, que a gente sabe que vai mudar um pouco do que é o habitual, o Ezequiel sempre teve a cabeça bem para frente, bem aberta, assim, nunca teve um empecilho pelo contrário, ele que fala, vamos buscar inovação, vamos buscar o que é novo, o mercado vive mudando, vive evoluindo. Uma empresa nunca está parada, né? Ou ela está indo para frente, ou ela está indo para trás, porque quando você começa a ficar muito parado, você anda para trás. Então, isso sempre foi muito bem aceito, a gente sempre trabalhou muito bem isso também. E a gente está sempre junto, na empresa, trocando ideia, né? No começo de cada semana a gente ora junto, a gente está sempre junto, participa dos projetos juntos, enfim, é o que eu falo com meus amigos, lá a gente conseguiu o que alguns falam que é difícil, trabalhar em família, e tem os arranca-rabo, né, mas sempre com respeito, e graças a Deus a levada é muito boa. Eu vou fazer um comentário, eu sou suspeito em falar, né? Porque geralmente o pai acha que o filho é inteligente, né? Mas se ele não for, o dia que você morrer e largar a empresa na mão do teu filho, que você acha que ele é inteligente, e ele não tiver capacidade para isso, você pode ter certeza que esse barco vai afundar e não demora muito. Eu conheço alguns casos parecidos. Uma das coisas que a gente faz muito lá é o seguinte, tudo que a gente faz para definir de investimento é de comum acordo de todos, e o porquê, e quais são as vantagens que a firma vai ter em fazer isso. É interessante, mas o meu vizinho comprou um carro novo, mas esse carro para nós serve? Não serve. Então, nós temos que ver qual é a necessidade que nós temos. Os investimentos dos últimos 2 anos, isso eu falo, foram todos eles que fizeram. Inclusive, este ano a gente comprou uma Thermoflex, uma máquina alemã aí, que é um robô, né, para fazer clichê. É tudo eles que participaram. Eu não vou falar 100%, né? Mas eu vejo que a qualidade de trabalho, não estou falando porque são meus filhos, não, porque amanhã, se eu não estiver aqui, eles não tiverem capacidade, o barco para no meio do caminho. Mas eu acho que eles têm hoje uma visão. A minha visão com relação ao trabalho com eles é o seguinte: o dia que eu não estiver mais aqui, o que eles fazem? Então, eu tenho cada vez mais feito soltado e eles estão indo muito bem. Enfim, e é o que ele falou. Hoje, o mercado nosso é investimento constante, não tem como ser diferente. O próprio Robson aí pode falar na linha dele, inclusive. E é isso que a gente tem feito, mas eu me orgulho muito dos meninos, além de serem muito bonitos, que nem a mãe, claro. Né? Deixa eu perguntar uma coisa, que é a minha parte aqui. Uma das coisas que eu faço é preparar gerações para assumir a empresa, né? E que é um trabalho que eu acho maravilhoso. Os caras até me pagam para fazer isso, mas eu fico tão contente quando eu faço isso. Vocês já têm, vamos por partes, né? Vocês já criaram um conselho? Pelo que eu entendi, vocês já têm um conselho da empresa, né? Vocês já têm esse conselho? Vocês administram por conselho? Dessa forma que vocês fazem, né? Pelo que eu estou entendendo. Sim, as decisões são compartilhadas, sempre seguindo a hierarquia, mas é dentro disso mesmo, Pires, nessa linha que você comentou. E dentro disso daí que vocês estão falando, da família, como é que vocês dividiram as obrigações entre vocês, os filhos? O teu pai, assim, como é que... Teu pai cuida de tudo, né, cara? Na verdade, teu pai tem que ser consultado para tudo. Porque ele é o master... É o masterchef da história. Mas como é que vocês se dividiram aí dentro? Como é que é isso daí? Você, o Bruno e o Marcelo. Então, como nós estamos lá eu há praticamente 20 anos, foi seguindo um pouco de perfil e sim
encaixando dentro da necessidade, mas muito voltado a perfil também. E o meu irmão Bruno cuida de toda a parte de comunicação da empresa, marketing, treinamento. Então, ele é uma pessoa que ele é um entusiasta de estudo, de aprender, de crescer intelectualmente. Então, ele faz um trabalho muito legal, tanto na parte interna como na parte de comunicação externa. O meu irmão Marcelo, ele é do financeiro e administrativo, e eu procuro estar voltado um pouco na produção, tem quem cuide disso lá, um bracinho um pouco também em vendas, né, acompanhando, e o administrativo. Então, ao longo dos anos, foi, de acordo com o perfil, foi se encaixando cada um no seu quadrado ali. Quantos funcionários hoje vocês têm? Quantos colaboradores? Hoje nós temos uma média de 30 funcionários. Pelo número de processos que a gente faz, eu estava conversando outro dia, eu teria que ter 2 vezes e meia isso, há uns anos atrás. Imagina. A automação te traz essa liberdade, né? E a gente também tem uma linha de produto mais segmentada na banda larga, né? Porque tem a banda média e a banda estreita. A gente trabalha mais na banda larga. Então, você tem um conceito melhor de trabalho com relação a isso. Como eu vendo metro quadrado, se eu trabalhasse com a banda estreita, eu não consigo ter um preço competitivo. Porque, por exemplo, se a hora custa X, para mim fazer um trabalho de 1,20 m, ele custaria o mesmo X para mim fazer um trabalho de 30 centímetros. Desculpa. Então, a gente partiu mais para essa área. E eu, particularmente, sou apaixonado pelo que eu faço, né, meu? Esse laboratório que a gente tem lá, a gente faz testes, a gente faz mock-ups, a gente faz uma série de coisas, porque eu quero que o meu cliente, desde aquele cara que tem uma máquina, desde o cara que tem um Uno até o cara que tem uma Porsche, ele fique satisfeito com o que eu forneço para ele, independente do carro, da máquina que ele tem. E essas tecnologias, eu falo sempre, elas têm evoluído para você qualificar o teu cliente, que às vezes não tem um investimento tão grande quanto o outro, são situações distintas, mas ele consegue uma qualidade melhor. Recente, nós pegamos um cliente com essas tecnologias agora que trouxemos da Alemanha, e o cara usava lá 36 linhas para fazer, né? E a gente fez um teste para ele, Form, ele passou para 44 linhas, ele teve uma evolução assim, muito grande só pela tecnologia. Olha que coisa fantástica, e eu fico contente com isso, porque quando você vê um cliente, é o que eu falo, a gente tem uns problemas, o cara liga para você e fala, poxa, eu consegui melhorar isso, é o que eu quero, eu vendo isso para ele, eu quero que ele fique satisfeito. Eu vivo dele, pô, né? Eu dependo que ele fique satisfeito. Então, a questão de você falar, eu vendo preço, não, a gente não vende preço, eu vendo serviço e qualidade. E hoje isso a gente consegue provar para você que isso tem muito a ver no mercado, porque eu, na verdade, falei agora há pouco que eu sou um alfaiate, né, para as artes gráficas. Se eu não fizer o terno bom para o cara sair com uma manga maior que a outra, você não volta mais. Isso daí. E vocês são referência no mercado, né? Cliarte há muitos anos é referência no mercado. O senhor Robson, por favor. Já temos perguntas, professor. Eu vou deixar para o Paulo, aproveita, coloca as perguntas aí, por favor. Bom, temos aqui a pergunta aqui do Aldemar Veiga Lobato. Boa noite, senhores. Como a gráfica pode se beneficiar desse serviço de agência da Cliarte? Por exemplo, se tem só um JPEG de um rótulo e o cliente quer uma facelift do rótulo, por resolução. Então, a questão que eu falei da agência é que eu desenvolvo todo o trabalho para ele. Se você já tem alguma coisa, eu vou viabilizar dentro do que você mandou para mim. A agência nossa, hoje o cara senta lá e fala assim, olha, eu quero fazer uma embalagem de café, eu quero fazer uma embalagem de arroz. Então, eu vou viabilizar para ele fazer todo esse trabalho, entendeu? Se você já tem um trabalho feito, eu só consigo viabilizar ele se você me mandar um arquivo com uma boa resolução, aí eu consigo. Caso contrário, eu acho que na pré-impressão de offset, eu acho que é a mesma coisa, né? Eu não sei se eu consegui responder o certo da pergunta. Perfeito. Tem mais pergunta aí, Paulo? Não, essa tem muitos comentários, mas não perguntas específicas. Chegou só essa daí por enquanto.
Fica à vontade. Vamos para o Robson, que eu tinha passado. Eu acho que em cima da resposta que o senhor Ezequiel deu aí, para o Aldemir, né? A oportunidade. Isso. Aldemar, isso. Aldemar. A oportunidade de fazer o projeto desde o início. Então, o Ezequiel comentou, uma embalagem de arroz. Então, o cliente ele quer uma embalagem, mas ele não tem a menor ideia, né? Muitas vezes, né? Pelo menos o tempo que eu tive lá em agência, a gente passava por isso. Só que eu trabalhei num conceito de agência somente criativo, onde a pessoa que desenvolvia, ela tinha toda a liberdade do mundo para escolher cores e formas e proporções, que era uma coisa muito artística. Agora, quando a gente fala de embalagem, você tem o aspecto artístico, mas você tem o aspecto funcional, a gente tem o aspecto legal também, porque, por exemplo, existem a parte de assuntos regulatórios, que são informações do teu produto, isso tem que estar legível, tem que estar claro, existe uma regra, em alguns casos é a Anvisa, em outros é o Ministério da Agricultura, né, que é o MAPA, tudo isso tem que ser levado em consideração. E aí, pela forma antiga, criava-se tudo isso, chegava-se numa gráfica, num convertedor, dizia assim, olha, quero que você imprima isso. E a dor começava aí, porque o responsável pela impressão se deparava com aquilo e dizia, olha, isso aqui não dá para fazer, tem uma série de limitações do processo. Aí que eu acho que deve ser, né, estou falando em hipótese, porque eles vivem, eu estou supondo aqui, pela dor que eu já sofri. Você ter alguém que entra na concepção, mas desde o início, voltado, como o Ezequiel falou, um alfaiate, voltado para a realidade da impressão, cara, você ganha no tempo, rapidez, fluidez, objetividade. Sinceramente, viu? Me desculpe se alguém discordar, mas é um inferno você ficar com uma embalagem vai e vem 1 mês, 2 meses. E eu já vi isso acontecer. Mas muito tempo, muito desperdício. E aí você chega no final, e aquele monte de vai e vem que você teve lá atrás, quando você chega no final, não vai dar para fazer assim. Vamos ter que simplificar. Então, você pensou que você ia ter um churrasco completo, vai sair só um bifinho. Então, cara, essa realidade de ter tudo dentro da mesma casa, eu acho fantástica. Pena que no meu tempo não tinha. Eu quero fazer um adendo seguinte. Desculpa, a minha resposta para o menino aí não foi adequada. E agora eu vi novamente a pergunta dele. Se ele precisa se ele tem um rótulo e precisa de um facelift do rótulo, é exatamente isso que eu faço. Desculpa, eu errei, não entendi. O que você precisar, eu estou lá exatamente para fazer isso. Então, entre em contato com a gente, na Criarte, que seguramente eu consigo viabilizar sim. Desculpa, eu tinha entendido outra coisa. Eu gostaria de fazer um adendo a essa colocação de vocês, porque me chamou a atenção essa questão de você conhecer a tecnologia e você trabalhar o desenvolvimento do produto em cima da tecnologia disponível, da função final, né, dos meios finais de se produzir aquele material, né? E isso é um conceito que na área industrial, eu vim da área industrial, na verdade eu vim da área de engenharia. O meu primeiro emprego foi numa engenharia, num departamento chamado Engenharia de Produto, e depois eu fui para uma segunda empresa também multinacional. A primeira era uma multinacional, era da Philips, era a Valita, e saí da Valita e fui para a Sharp, e na Sharp eu fui trabalhar em engenharia avançada. E esse é um conceito que na área de engenharia ele é muito conhecido, que hoje, inclusive, tem cursos para isso, que é a engenharia de produção.
E isso eu vejo muito pouco na área artística, na área gráfica e em várias outras áreas. Eu vejo, começo a ver com mais propriedade essa questão de você querer desenvolver um produto, e aí fala, não, o meu produto ideal é esse, né? E aí faz o desenho do produto, o imaginário do produto, sem nenhuma conexão com os recursos para se desenvolver esse produto, com os recursos disponíveis, as tecnologias, as normas e tudo mais que está disponível. E quando eu vejo assim o Ezequiel e o Eduardo falando dessa questão deles terem lá, trabalharem como agência, ou até terem uma agência interna para fazer isso, porque entre a criação, entre a ideia e a execução, tem que ter realmente essa pessoa que, desde a ideia, já saiba quais são os limites daquele processo, e saiba quais são as vantagens daquele processo também, né? Quais são as virtudes e as dores daquele processo, né? Eu me lembrei aqui da construção de Brasília, né? Porque o Niemeyer fazia rabisco, né? Mas era o engenheiro, agora não, o Sérgio Curto, se não me engano, que resolvia os pepinos daqueles desenhos que ele fazia. Então, alguém tem que fazer isso, alguém tem que fazer essa engenharia de produção, né? Colocar a coisa para dentro da fábrica, da gráfica, da construção daquele produto final. Pires, algum comentário? Ezequiel e Eduardo, qualquer um dos dois. Já houve casos de agência procurar o serviço de agência de vocês? Ótima pergunta. Sim, já houve, sim. Teve um caso em que um cliente estava desenvolvendo uma embalagem, né? E o cliente final, quando foi fazer o clichê, chegou lá o arquivo para fazer o clichê, a gente fez esses apontamentos que a gente comentou, que às vezes uma agência, por não ser dedicada especificamente para Flexo, estava colocando alguns elementos, enfim, alguns efeitos, que depois vão virar defeitos, né? E nós pontuamos alguns detalhes. E aí, o arquivo foi devolvido para a gráfica, voltou com outras situações ainda não corrigidas, foi quando a gráfica falou, a gente pode se reunir e a gente redesenhar esse arquivo como um todo dentro dos parâmetros que vocês nos ajudarem nisso? Então, é exatamente isso que você está falando. Foi criado de uma maneira, pensado talvez para um meio digital, para um meio que para a flexografia era a certeza que ia dar problema. E aí, a fim de encontrar lá um denominador, a gente sentou com eles e redesenhamos junto o projeto. Claro que ali não era hora de vender o nosso peixe, óbvio que não, mas é exatamente isso que vocês estão falando, é esse diferencial que agrega uma empresa de clichê que já faz a criação da embalagem, né? Esses pontos que é sabido que depois podem gerar problema, eles serem eliminados logo na fonte. E como vocês comentaram também, todo projeto que a gente vai fazer, a gente procura a primeira pergunta, aonde vai rodar esse material, para eu entender o número de cores, que tipo de tinta que ele usa, que substrato vai ser impresso. Com tudo isso na mão, aí eu vou desenvolver, eu não vou fazer o contrário. Eu desenvolvo um negócio, depois ele que lute para rodar, né? Pelo contrário, a gente pega os parâmetros que ele tem, e dentro daquele parâmetro a gente vai dar o máximo naquele parâmetro dele. E o resultado tem sido muito positivo. Muito bom, muito legal. Bom, nós estamos chegando a 1 hora de bate-papo, parece que faz 15 minutos que a gente começou a conversa. Muito bom. Porque foi muito gostoso isso aqui tudo, né? E tem, assim, um gostinho de quero mais, né? Nós estamos com um gostinho aqui de quero mais dessa história aqui. A gente vai ter que conversar de novo sobre isso, porque ficou uma vontade de entender melhor isso tudo, né? Porque vocês traduzem isso, que é uma coisa legal, vocês traduzem toda uma tecnologia,
todo um processo produtivo numa linguagem muito simples, muito fácil, muito tranquila de se entender, né? Então, ficou agradável por causa disso, porque é simples de entender, é fácil de compreender o que vocês estão falando, não é isso? Então, fica muito gostoso, né? Nós estamos aqui, né, Paulo, nós estamos 1h e pouco já, né? Já estamos com 1h, completando 1h exatamente. Tá certo. Bom, nós temos que até parar, né? Mas nós vamos ter que fazer só um comentário. Fique à vontade, Ezequiel, por favor. Eu estava conversando aqui, um pouquinho antes, que a tendência das empresas de pré-impressão participarem do desenvolvimento do produto é cada vez maior. Tanto que essas 4 agências grandes de pré-mídia que estão no Brasil, elas fazem exatamente isso com várias empresas americanas e europeias que estão no Brasil, né? Hoje eles trabalham nessa formação também para todas essas empresas. E as clicherias, de uma forma geral, elas têm essa condição de fazer um trabalho de pré-mídia, porque eu conheço o meu cliente, eu conheço a qualidade do serviço que o cara pode fornecer para ele na impressão. Então, eu acredito que essa tendência ela vai ter cada vez menos a influência dessa agência em desenvolver um produto sem antes falar com a clicheria. Eu acredito que sim também. Cada vez mais vai acontecer isso. Robson, quer comentar alguma coisa? É muito mais inteligente, né? Que outras áreas de impressão pudessem ter esse conceito de maior inteligência, maior objetividade. Eu tô com um pouquinho... Sim. E rapidez também, tempo de entrega. A gente, às vezes, contemplando, saindo um pouco, olhando de uma distância maior para o mercado, eu vou falar dos outros, tá? Em comparação. A gente olha o mercado de offset e olha o mercado digital, está brigando, discutindo o sexo dos anjos. O outro está se atropelando muito, porque parece que não existe um consenso. Vamos fazer isso aqui bem feito, vamos fazer isso aqui legal. Talvez, acho que pela natureza da embalagem, da importância e o peso dela para vender um produto, talvez só ela requeira isso, de quem está envolvido no processo. Mas seria tão bom se todas as outras áreas de impressão pudessem ter essa filosofia, né? A gente ia ser muito mais útil e a gente, inclusive, ia ser mais bem colocado em questões ambientais, por exemplo. A gente ia ter muito menos desperdício e muito menor impacto ambiental. Pô, isso se desdobra em muita coisa, mas eu estou bem contente de ouvi-los. Muito bom. Legal, é recíproco. Estamos aprendendo muito. A gente aprende todos os dias. O nosso ramo, ele tem uma coisa fantástica. Todo dia você faz a mesma coisa todo dia. E todo dia você tem um problema diferente. É impressionante. Hoje você fala assim, vai chegar uma coisa que você vai ser muito bom nisso, né? Incrível. Todo dia aparece uma coisa nova para você evoluir, você aprender. Eu acho que é isso que a gente gosta, né? Que se você tiver um trabalho que todo dia você faz a mesma coisa e tudo dá certo, é que nem os europeus. Tem lugar lá que tudo chega, o trem do cara chega às 10h15, vai embora a tal horário, o cara se mata, vai dar tudo certo. O brasileiro não, aquele vai para a estação às 10, o trem chega às 11, ele tem que se virar, fazer um monte de coisa. E na área industrial não é diferente, pô. O que você faz para atender o cara? O que você pode mudar ou viabilizar, né? Eu acho isso fantástico. É verdade. Muito bem. Bom, nós temos um sorteio, Paulo? Temos um sorteio. Podemos ir para o sorteio. Então, vamos sortear aqui Contos Covidianos, da editora Scortese. Mostra a capa aí. O autor é Carlos Mero. Ergue o livro aí, Pires. Aqui, ó. Tá bom aqui, gente? Tá me ouvindo? Tá vendo aí? Tá visível. Legal. Ficou bom. Carlos Mero, Contos Covidianos, editora Scortese. Muito bom. Aliás, ontem, vamos fazer uma nota aqui,
Ontem foi feito um trabalho muito bonito pela editora Scortese, homenageando o nosso grande Jorge Amado, né? Foi um trabalho maravilhoso. Parabéns à Scortese, parabéns à Câmara do Livro e ao pessoal que estava lá. Trabalho lindo, 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 lindo. Homenagem muito, muito importante a esse grande autor, que é o nosso querido Jorge Amado, que já não está mais aqui com a gente, faz mais de 20 anos. Então, vamos lá. Bom, pessoal... E a gente está falando com livreiros, né? Vocês não sabem, eu sei, todo o pessoal da Cliarte, vocês aqui, a família, todo mundo adora livro. Olha aí, uma vez eu me senti tão... Eu fiquei constrangido, cara. Uma vez eu estava lá, não sei se foi o Duda ou o Marcelo, falou assim: moço, que livros você leu esse ano? Meu caramba, essa pergunta foi um tiro a queima-roupa. E é muito legal. Cara, acho que eu te contei que alguém tinha me perguntado, isso foi um deles. É muito legal. A gente está no meio, é um outro assunto, a gente está no meio de uma campanha do livro, mas é muito gostoso você encontrar com pessoas que têm os mesmos prazeres e valores, né? Que nesse caso é o do livro. É muito bom, viu? Verdade. Acho que tem uma pergunta do Aldemar. Não, o Aldemar está só completando aqui, ele está complementando aqui, que ele ia fazer uma pergunta sobre rótulo, mas o Ezequiel já se antecipou. Ah, que bacana. Ele ia falar sobre rótulo, mas aí ele já tinha complementado lá. O próprio Ezequiel complementou a resposta. Ok? Bom, Legal, pessoal, nós vamos ter aqui um pequeno sorteio. Aqui os nomes, vejam se seus nomes estão aí. Eu vou aguardar um pouquinho para ver se a gente não esqueceu ninguém. Alguém que esteja aí na audiência não está vendo o seu nome aí, cale-se agora. Não, cale-se não. Manifeste-se agora ou cale-se para sempre, né? Ô, Paulo, deixa eu fazer uma perguntinha. Ato falho, né? Eu estou querendo ficar com o livro. Ô, Paulo, deixa eu fazer uma perguntinha. Esse nosso sorteio é auditável e impresso também ou não? Não. Você aperta confirma e confia. E confia. Pronto, muito bem. Confia. Isso aqui não tem... tá, se tem gente que pode, eu também posso assim, cara. Tá certo. Aqui é sorteio eletrônico. Vamos seguir o padrão, né? Padrão Brasil. A jurisprudência vigente. É isso aí. Ninguém se manifestou, acho que não falta ninguém, então. Vamos sortear, então? Posso virar? Manda bala. Que legal, cara. Linha de mecânico? Parece. Está me lembrando a roleta do Silvio Santos. Miguel. Por favor, alguém lê para mim o nome dele completo aí, Miguel? Miguel Trócoli ou Trocoli, eu sempre erro. Ah, o Miguel Trócoli. Putz, que legal. É isso aí. Miguel, Bom, Miguel, por favor, tá o e-mail aqui embaixo, mande seus dados. Põe o WhatsApp também. O endereço, vamos colocar o WhatsApp também. E o Miguel também. Miguel, me manda no meu celular, no Facebook. O Miguel é meu amigo no Facebook também. Miguel é um grande cara. Ó, se tiver QR Code aí, se quiser ler o QR Code, já manda agora. Ou seja, manda seu endereço, Miguel. De qualquer jeito, a gente aceita. Manda o endereço que a gente envia, que a gente providencia. Isso. Que gostoso, que legal que ficou. Pô, Miguel, fiquei contente. E nós temos aí... Paulo, eles tiveram uma instabilidade, mas acho que já está voltando, né? O quê? Ah, sim. Tudo bem aí? Cadê? Já voltaram. Já voltaram.
Eles que estavam controlando a roleta. Eles estavam auditando a nossa roleta. Eles tiveram que sair que a manivela fica lá do outro lado. Ô, Paulo, esses nossos convidados Exatamente. Esses nossos convidados são muito chiques, eles mudaram o cenário, pô. Aí é outro nível que a gente está atingindo, hein? Conversa, né? Outra conversa. Gente, Muito legal. nós passamos de novo. Eu nunca consigo fechar o programa em 1 hora, cara. É difícil, é muito difícil. Mas a gente continua tentando e a gente vai tentar de novo, né? Não tem problema, não. Eu vou pedir agora para a gente passar a palavra para o Eduardo e para o Ezequiel, depois o Robson e o João, para a gente se despedir aqui do nosso programa. Aí as alterações, aliás, as novidades vêm por conta do Paulo. Eduardo e Ezequiel, por favor. Obrigado, agradeço, parabenizo a iniciativa de vocês. Muito bacana a ideia e o programa. Depois a gente vai assistir também essa nossa própria entrevista para ver como foi, né? Mas é isso aí. Sucesso a todos, que nosso mercado continue crescendo. E, enfim, parabéns pela iniciativa de todos, viu? Agradeço também pela oportunidade, né? Eu acho muito legal a gente falar um pouco do que a gente gosta, do que a gente sabe. E o Miguel Trócoli, que ganhou o livro aí, ele é meu primo e irmão, crescemos juntos, né? E fazer um comentário, hoje ele é o presidente da Biflexo, ele é o cara que cuida lá de tudo, tem feito um excelente trabalho também. Mas eu fiquei muito feliz por ele ter ganho. Você vê que eu que estava atrás segurando eu segurei com o nome dele. A gente escutou o barulhinho aqui da trava lá atrás. Marmelada. Em família, aí tem. Mas muito obrigado, viu? Sucesso para o trabalho de vocês. Muito obrigado. Perfeito. Robson. Muito bom. Eu quero agradecer aí o tempo de vocês, a disponibilidade. Eu sei que vocês estão sempre com muito trabalho, muita dedicação aí com o cliente. Então, é muito bom ter esse tempo de vocês. Quero agradecer quem assistiu a gente, quem esteve juntos. Eu vou fazer um comentário só aqui. Nós temos um núcleo de pesquisas, chama-se Núcleo de Pesquisas Boas Impressões. A gente já fez um trabalho ali com offset, com brinde, estamos para colocar um novo trabalho na praça, uma nova pesquisa, e nós vamos chegar lá na Flexo e está ainda na gestação, mas a gente quer contar muito com o apoio de vocês, que vocês são, para nós, uma amplificação, para a gente chegar mais longe no mercado de Flexo. Muito obrigado, viu, gente? Boa noite aí, valeu. Nós estamos aí com o núcleo de pesquisas, fica nesse endereço que está aí na tela para vocês. Infelizmente, hoje, nós estamos numa mudança de servidores, então, provavelmente, só amanhã, pela manhã, é que vai estar disponível, totalmente disponível. Nós estamos com uma pesquisa em andamento no setor gráfico, já é a segunda rodada. Pires, quer falar um pouco sobre essa pesquisa? Não, o João tem que falar ainda, o João tem que se despedir. O João ainda. Tá bom, João. Então, vamos lá. Bom, queria agradecer quem esteve conosco até agora, aos que vão assistir gravado. Agradecer a mesa, meus amigos Robson, Pires e Paulo. Queria agradecer ao conteúdo que o Ezequiel e o Eduardo trouxeram para nós. Queria parabenizá-los. Primeiro, pela identificação dessa grande necessidade que o mercado tem em traduzir linguagem de criação com produto final e poder ofertar para o mercado uma solução tão fantástica que encurta muitos caminhos, muito tempo, reduz desperdício. Isso, parabéns pela visão de vocês aí do negócio. E Ezequiel, como que é o nome da mãe dos meninos? Cilei. Não entendi. Cilei. Cilei, Então, queria parabenizar a dona Cilei, Ezequiel, pela família, porque eu
eu administrei uma empresa familiar e a gente percebe que muito dessa harmonia ou desarmonia que tem das novas gerações vindo passa pela educação, né? E pela gestão da educação, né? Isso é muito importante. Essa gestão da educação é um negócio muito, muito importante. E se é lógico que tirando os problemas tudo é bom, mas pelo que vocês falaram, a gente sabe que a coisa aconteceu e acontece para vocês de uma forma bem harmoniosa, né? Então, parabéns aí à esposa, ao Ezequiel, aos filhos pela gestão familiar ter tanto sucesso e vocês serem uma empresa referência no mercado. Eu não conhecia vocês, mas eu ouvi muito falar de vocês no mercado e hoje um último agradecimento pelo conteúdo que vocês trouxeram, aprendi bastante. Muito obrigado, sucesso para vocês. Obrigado. Obrigado, muito obrigado. Bom, agora sim. Pires, quer falar pouco sobre o Sim, vou falar. Vou falar um pouco sobre as nossas coisas aqui. Primeiro, quero agradecer Ezequiel e Eduardo, pessoal da Clearte, um grande abraço, muito obrigado, foi de uma importância muito grande. Falar fácil, falar simples, sem complicar a vida dos outros é interessantíssimo, né? Sem academicismo, essas coisas, eu acho bacana. A gente está falando com um público que pode aplicar tudo isso que nós falamos, muito gostoso. Muito obrigado a vocês. Quanto aos nossos negócios aqui, Núcleo de Pesquisa Boas Impressões, como já vimos aí, nós já apresentamos duas, que é a primeira rodada da Impressões 2021. Brindeiros, nós já apresentamos, e nós estamos no ar com, de novo, a segunda rodada da Impressões 2021. Por favor, nos ajude respondendo e pedindo para responder a empresários da área gráfica que possam responder para nós, é importante. Por favor, respondam, é muito importante para nós e para o mercado, de uma maneira geral, o mercado agradece. Nós vamos ter novas pesquisas, semana que vem temos novidade aí na quarta-feira, nós vamos falar já também sobre isso, deixo para o Paulo. A nossa pesquisa, retomando um pouquinho a nossa pesquisa de Impressões 2021, segunda rodada, ela vai poder nos dar uma posição estatística em relação à primeira. Então, a gente começa a criar um perfil do que está acontecendo, como é que está evoluindo as gráficas nesse momento de pandemia e a melhora, inclusive, no mercado, né? Isso é importante. Lembrando também que nós estamos em podcast. Vão lá, nos assistam, nos ouçam em podcast nas plataformas, como... já tem algumas lá no ar, acho que já tem mais todas, né? Então, entrar logo todas lá no podcast. Sim. Semana que vem tem programa. Programa importante. É um programa extra, justamente por causa de pesquisa. Né? Legal. E temos lá o nosso site, que nós estamos já com alguns artigos publicados. Assim, vejam lá, leiam lá o nosso site, que vocês vão gostar, boasimpressões.com. E demais, muito obrigado a todos vocês. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Isso é feito de coração. Esse programa é feito de coração para todo mundo. E espero que vocês gostem e continuem aqui conosco. Tá bom? Muito obrigado. Paulo, está com você a bola. Muito bom, muito bom. É isso aí. Pessoal, tem uma lista grande aqui de coisas para a gente fazer, para a gente falar, mas basicamente, aqui no canal Papo Net, queria convidá-los aí, nós vamos amanhã pela manhã, às 10 da manhã, no canal Papo Net do YouTube, a gente vai estar com a live E Agora, Presidente, reunindo os o presidente das 4 entidades importantíssimas aqui do setor gráfico, que é a Abigraf Nacional, a Abigraf São Paulo, a ABTG e o Sindigraf São Paulo. A gente vai estar amanhã a partir das 10 horas. Tá? Legal.
além disso, todos nós aqui, João, professor Pires, o Robson e eu, participamos de um grupo chamado Livros para Todos, é uma iniciativa, Livros para Todos, onde nós estamos desenvolvendo ações para fomentar a leitura de livros e também a formação e incremento de bibliotecas públicas e em comunidades carentes, né? Então, é muito importante aí. O site é Livros para Todos, deixa eu pegar aqui, nós temos uma pequena campanhazinha aqui que nós fazemos, deixa eu ver aqui. Tá? Deixa eu até colocar um... E também mas justamente agora não. Acabou não consegui entrar com o material. Ué, mas que estranho. Problemas técnicos aqui de última hora. Aqui, vamos... Bom, mas a campanha é aquela. Amigos para Todos. Isso, era Livros para Todos, né? Livros para Todos. Achei. Ok? E assim nós terminamos aqui. Sim, nós vamos ter na semana que vem, já podemos falar, inclusive, aqui, que na semana que vem vamos ter uma live extra, com o lançamento da pesquisa, grandes formatos, voltada para o mercado de grandes formatos. Deixa eu colocar aqui a informação. Essa daqui. Nós vamos fazer a nossa pesquisa econômico-financeira dos grandes formatos, tá? Tem um QR Code aí para vocês. Ok. E é isso, pessoal. Acho que por hoje finalizamos aqui o programa de hoje. Mais alguma coisa que você queira acrescentar? João, Robson, Pires? Só uma coisa. Vocês convidaram a gente a ir lá na Cliarte. Olha, a gente vai, viu? Positivo. Agora damos. Um café na Cliarte. Serão bem-vindos. Aí não tem mais escapatória. Nós vamos aí. Serão bem-vindos. Bom, muito bom. Quero agradecer aí pela participação hoje. Muito obrigado, foi muito esclarecedora, foi muito importante para nós, aprendemos bastante, como disse o João, não foi só ele que aprendeu, não aprendi também muita coisa, e acompanhe aí os nossos canais no YouTube, tanto o canal do Boas Impressões, quanto o canal do Papo Net, e inscrevam-se, quem ainda não está inscrito, inscreva-se, por favor, no canal do Boas Impressões, tá? É um canal novo, nós recém lançamos ele, é preciso ter um número mínimo de inscritos lá para a gente conseguir ter um nome próprio. Ele está com o nome todo codificado ainda, porque ele precisa ultrapassar a barreira dos 100 inscritos para poder ter um nome próprio. Então, por favor, nos ajudem a fazer corpo nesse canal, Boas Impressões, e ajude aí a gente a crescer ainda mais com esse canal. Muito obrigado a todos e nos vemos no dia 18, quarta-feira que vem, às 19 horas, com o lançamento da pesquisa Grandes Formatos. Obrigado, boa noite. Muito bem, boa noite a todos. Valeu. Boa noite.
Você deve estar mijando no pé também.